Você pode abrir sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Não sei se você conhece bem essa carta, mas Paulo, nessa carta, está respondendo várias perguntas que os irmãos em Corinto fizeram para ele. Quando chega no capítulo 12, versículo 1, ele diz agora quanto aos dons espirituais. Ele vai falar no capítulo 12 sobre os dons. E vai continuar mais no capítulo 14, mas quando chega no final do capítulo 12, versículo 31, Paulo disse o seguinte: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, quer dizer, mais excelente do que qualquer um dos dons. E agora eu vou ler, que vai ser nosso texto de hoje, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver o amor, nada disso me valerá. Então, Paulo está dizendo que o amor é o maior. Versículo 12 e 31 diz: Se esforcem para ter os melhores dons, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Não é para buscar o dom de falar em línguas, é para buscar o caminho do amor. Certa vez, um ator recebeu o papel de Jesus numa peça sobre a crucificação feita ao ar livre. Quando ele estava carregando a cruz durante a peça, o homem na plateia começou a zombar dele. O homem não parava de insultar o Cristo. O ator não aguentava mais, jogou a cruz no chão, foi até o homem e deu-lhe um soco no nariz. Quando a peça encerrou naquele dia, o diretor da peça falou com o ator: Não posso aceitar essa conduta. Você não pode revidar. Você tem o papel de Jesus e Jesus jamais daria um soco em alguém. Então o ator se arrependeu e disse que não iria repetir o mesmo erro. Mas, no dia seguinte, aquele mesmo homem voltou para caçoar o ator. Ele não largava o pé do ator, até que o ator perdeu o controle e agrediu o homem de novo. Logo depois da peça, o diretor chegou e disse: Você está despedido. Jesus não pode bater nas pessoas, mas o ator implorou: Me dê mais uma chance, não vai acontecer de novo. Eu vou me controlar, prometo. Daí, o diretor resolveu dar mais uma oportunidade ao ator. No dia seguinte, aquele mesmo homem estava lá na plateia de novo, pior do que nunca. Mas o ator estava fazendo de tudo para se controlar. Finalmente, quando o ator já não estava aguentando mais, ele se aproximou do homem e sussurrou: Me espera, pois depois da ressurreição eu vou te pegar. Irmãos, andar nos passos de Jesus, agir como Jesus agiria, viver como Jesus vivia, não acontece por acaso. É mais fácil seguir o caminho do mundo, sem dúvida. Mas não pode ser assim, não podemos viver assim. O discípulo de Jesus tem que amar como Jesus amava. A Bíblia diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Também, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. E Jesus disse: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo nos mostra que o amor é o melhor caminho.
Amar é mais importante do que 5 coisas que os cristãos consideram como sendo muito importantes. Em primeiro lugar, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. A igreja começou em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Os apóstolos falaram em outros idiomas e todas as pessoas de várias nações entenderam e ficaram maravilhados. Mas aqui neste versículo, Paulo disse que mesmo tendo o dom de falar em todos os idiomas do mundo e falando a língua dos homens, sem amor, nada disso tem valor algum. O amor é muito mais importante do que qualquer dom espiritual. Agora no versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, se eu não tiver o amor, nada serei. Nós vivemos na era da informática. Os cientistas estão fazendo muitas descobertas, mas se você pudesse conhecer tudo sobre medicina, biologia, psicologia, arqueologia, tecnologia, engenharia, teologia, tudo sobre tudo, sem o amor, tudo isto, não ia adiantar nada. Interessante que o mundo acha que a educação é a solução para tudo. E, sem dúvida, educação é muito importante. Mas, embora as pessoas hoje são mais informadas do que nunca, o mundo parece que está piorando, ao invés de melhorar. Os jovens sabem muito sobre o sexo, mas as doenças sexualmente transmissíveis são comuns. Há mais informações na internet sobre quase tudo, mas alguns usam essas informações para fabricar bombas, para tirar a vida de pessoas inocentes. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O amor é muito mais importante do que o conhecimento. Só o amor pode transformar nossas vidas e nosso mundo. Em terceiro lugar, Paulo diz que o amor também é mais importante do que a fé. Incrível, não é? Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver o amor, nada serei. É claro que a fé é importantíssima. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas sem o amor, a fé não tem proveito. Você acredita em Deus? Acredita que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus morreu por seus pecados? Que Jesus vai voltar um dia para nos julgar? Parabéns! Mas nada disso vai adiantar se você não ame o seu próximo. Em Lucas capítulo 10, Jesus falou sobre 2 homens religiosos, o sacerdote e o levita, que tinham fé em Deus, mas os 2 se omitiram quando viram o samaritano quase morto na estrada e passaram pelo outro lado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Em quarto lugar, o amor também é mais importante do que a caridade. Diz aqui no versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, se eu não tiver o amor, nada disso me valerá. Como tem sido sua oferta ao Senhor? Quanto você separa do seu dinheiro que Deus lhe deu para trazer como oferta ao Senhor? Parece que poucos irmãos dão mais do que 10% ao Senhor. Mas aqui Paulo está falando sobre uma pessoa que deu tudo. Todo o seu salário, sua casa, seus bens. Mas diz, mesmo dando tudo para ajudar os pobres, se não tiver o amor, nada disso vale nada. Ser generoso é ótimo, mas alguns dão para aparecer. Outros esperam receber em dobro. Outros dão por obrigação. O certo é ser motivado pelo amor por Deus e amor pelo seu próximo. Agora, em quinto lugar, o amor é mais importante do que o sacrifício.
Versículo 3 também. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Você é um discípulo verdadeiro? Você assumiu um compromisso com Jesus? Você morreria por Cristo? Você que frequenta todos os cultos da igreja, se não tiver amor em seu coração, você não vai fazer nada. Jesus Cristo nos trouxe o caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Ele disse, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também devem amar uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Amar não foi uma sugestão de nosso Senhor. Amar é um mandamento. Os filmes, as novelas, as músicas no rádio, tudo ensina que o amor acontece. E que esse amor que acontece também pode desaparecer. Dizem que o amor é um sentimento passageiro. Mas nosso Deus nos ensina que o amor é uma decisão. Eu tenho que amar você. E Filipenses 2, lá Paulo disse para os irmãos, no versículo 4 e 5, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O amor não pode pensar em seus próprios interesses. Nós precisamos colocar este amor em prática em nossas vidas todos os dias. Nós, em primeiro lugar, temos que amar nossas famílias. Em Efésios capítulo 5, nós que somos maridos, temos estes mandamentos, versículo 25, depois o 28. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. O que vai mudar no seu lar, meu irmão, quando você ama sua esposa como Cristo amou a igreja? Como suas palavras vão ser diferentes? Como seu comportamento vai mudar? E você, esposa, você ama seu marido? Você demonstra esse seu amor através de suas atitudes? Papai, mamãe, você ama seus filhos? Eles percebem este amor através de suas palavras e seu jeito de agir, seu jeito de ser. Você trata seu filho com amor? E filho, você ama seu pai, sua mãe? Você trata os dois com respeito? Nós também temos que amar nossos irmãos na igreja. Lembre-se o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Parece que às vezes nós mostramos mais amor por nosso cachorro do que por nosso irmão. Você visitou seu irmão quando você soube que ele estava doente? Ligou para sua irmã quando ela faltou o culto? Todos nós temos problemas. Precisamos de um irmão para nos ajudar nesses momentos. Alguém disse que uma alegria compartilhada é dobrada e que uma tristeza compartilhada é dividida. Você tem algum problema com o irmão ou irmã? Então, procure esta pessoa quanto antes. Senta com essa pessoa para orar. Vamos perdoar. Vamos fazer as pazes. Vamos mostrar ao mundo que o amor de Cristo é real e este amor se manifesta em nosso meio. Em terceiro lugar, nós temos que mostrar esse amor a todas as pessoas, no trabalho, na escola, na rua onde a gente mora. Jesus disse que nós temos que amar até nossos inimigos. Temos que vencer o mal com o bem. O caminho de Jesus é o caminho do amor. Certa vez, um irmão foi para a Índia. Ele queria ser um missionário. Mas antes que ele pudesse aprender a língua direito, ele ficou doente com tuberculose e teve que ser internado. O hospital onde ele ficou não era dos melhores. E havia muitos doentes lá, sofrendo de todo tipo de doença. Já que o irmão não falava a língua deles, ele resolveu distribuir alguns folhetos para as pessoas. Mas poucas pessoas se interessavam pelos folhetos. Com o passar do tempo,
o irmão passou a se sentir inútil. Ele ficou desanimado, porque ninguém queria saber de Jesus. Uma noite, o irmão teve uma crise de tosse e acordou de madrugada. Ele reparou que tinha um velhinho que estava tentando levantar da cama para ir ao banheiro. O homem estava tão fraco que ele tentava levantar da cama, mas não conseguia. Então, o irmão se aproximou, ajudou aquele homem a ficar em pé. Mas o homem estava tão fraco que ele nem conseguia andar. Então o irmão pegou aquele homem no colo, carregou até o banheiro. Depois que o homem fez suas necessidades, ele levou aquele homem, colocou na cama novamente. Quando ele ia embora, aquele homem pegou o rosto dele e deu um beijo nele. Ele falou algo que o irmão não entendia. E o irmão foi, se deitou e dormiu. No dia seguinte, o irmão teve uma surpresa. Alguns pacientes se aproximaram e queriam ver seus livros, queriam olhar seus folhetos. Alguns pacientes que falavam inglês perguntavam sobre Jesus. Nos próximos dias e semanas, aquele irmão teve a oportunidade de falar até com as enfermeiras e os médicos. Como isso aconteceu? Não foi através de uma pregação. Ele nem falava o idioma do povo. Ele apenas ajudou um velhinho a ir ao banheiro de madrugada. O que ele fez, quase qualquer um de nós poderíamos fazer. Ele demonstrou o amor de Cristo através de sua atitude, com sua conduta, com sua vida. Alguém disse, eles não vão se interessar com o quanto vocês sabem, até souberem o quanto você se interessa, o quanto você ama. Vamos ler de novo? 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me valerá. Irmãos, o amor é mesmo o caminho sobre modo excelente. O apóstolo João disse em 1 João capítulo 3, versículo 18, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente em palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio das ações.